Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um tema muito importante e sério. E antes de eu dizer que tema importante e sério é esse, que na verdade quem vai dizer é João Pedro, porque hoje ele está aqui como meu assistente, deixa eu avisar algumas coisas logo de antemão para vocês. Hoje mais uma vez eu estou em outro local, né? Hoje eu estou em casa, eu uso o quarto de João Pedro para gravar, eu não estou no trabalho, então estou em outro ambiente, com outra iluminação. Estou com outro tipo de roupa que geralmente eu não visto quando eu vou gravar os vídeos, né? Não é geralmente a minha roupa padrão. Então coloquei uma camisa de botão hoje, de manga comprida, simplesmente porque eu quis, né? Eu estava a fim de colocar uma coisa mais tradicional, né? mais fechada, digamos assim, né? A outra é em relação à minha voz. Eu estou um pouquinho fanho, porque eu estou um pouquinho gripado. Pode ser que em algum momento do vídeo, não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas em algum momento pode ser que eu tussa ou espirre um pouquinho, tá? Então eu não vou editar, não vou cortar essa parte não, vou deixar o vídeo bem natural, da maneira mais natural possível. E o último aviso, hoje eu estou com o João Pedro aqui, como meu assistente, ele vai me ajudar dizendo qual é o tema que a gente vai conversar hoje. Então diz aí, João Pedro, qual é o tema que a gente vai conversar hoje? Exercício de depressão com pessoas com HIV. Isso, exercício físico em pessoas que têm depressão, ou melhor, exercício físico e depressão em pessoas que vivem com HIV. E esse tema ele é muito importante e ele é muito sério, porque nós estamos falando em duas doenças crônicas numa pessoa só que são duas doenças crônicas distintas. Uma dessas doenças, o HIV, é uma doença crônica degenerativa, mas com característica infecciosa, com característica transmissível. Já a depressão é uma doença crônica degenerativa, mas com característica não transmissível, né? E aí você me pergunta por que uma pessoa com HIV, ela desenvolve depressão, né? Pois é, existem vários fatores que podem colaborar para uma pessoa desenvolver depressão, ou seja, existem fatores de risco. No caso específico de pessoas que vivem com HIV, você tem aquele estigma social, né, que fica em cima da doença, então aquele estigma, aquelas ideias mal concebidas sobre a doença, isso termina afetando a saúde mental das pessoas. Você tem um isolamento social, porque as pessoas tendem a se isolar mais, né, a não viver mais tanto em sociedade, não sair mais para os mesmos lugares que saíam, né, elas tendem mais a se isolar, isso é um fator de risco importante para o desenvolvimento da depressão. Os próprios sintomas da doença podem desenvolver a depressão nos pacientes com HIV e os efeitos colaterais dos medicamentos, né, que são os antirretrovirais. Um desses sintomas provocar uma certa sensação de mal-estar. Então, quando você junta todos esses fatores, estigma social, isolamento social, sintomas da doença, efeitos colaterais dos medicamentos, todos esses fatores de risco aumentam as chances de um indivíduo com HIV desenvolver a depressão. E aí, o que fazer para tratar a depressão? Existem várias formas de se tratar a depressão e eu vou falar isso lá no finalzinho do vídeo. E uma dessas formas é através do exercício físico. Existem várias evidências científicas mostrando a efetividade do exercício físico no tratamento da depressão. E aqui eu falo de um tema bem específico, né, do tratamento da depressão em indivíduos que vivem com HIV. E para mostrar esses dados para vocês, eu trago um estudo bem interessante que foi publicado por pesquisadores nigerianos, sul-africanos e alemães. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2022, portanto no ano passado, na BMC Infectious Diseases, ou seja, doenças infecciosas, né? Porque eles colocaram pessoas que tinham HIV. Na verdade foi uma revisão sistemática e meta-análise, ou seja, eles reuniram 12 estudos que investigavam os efeitos do exercício físico nos sintomas depressivos, no nível de atividade física e na participação social em pessoas que vivem com HIV e têm depressão. E aí, o que é que eles fizeram? Eles pegaram 12 estudos e desses 12 estudos eles tinham as características bem variadas. Por exemplo, tinham estudos que utilizaram 6 semanas de intervenção. 6 semanas dá aproximadamente 1 mês e meio. Tinham estudos que utilizaram 24 semanas de intervenção, ou seja, 6 meses. Então, os estudos variaram entre 1 mês e meio até 6 meses. Eles faziam entre 10 minutos a 60 minutos de exercício por sessão.
né? 1 a 5 vezes por semana, e quando juntaram todos esses 12 estudos, dava um total aí de 779 participantes que tinham HIV e tinham depressão. A maioria da prescrição de exercício foi focada no treinamento combinado, ou seja, quando você faz musculação, ou seja, treinamento de força e aeróbio na mesma sessão de treinamento. E aí, o que é que os pesquisadores observaram? Eles observaram o que a literatura já bate consistentemente há alguns anos, né? O exercício físico é uma forma eficiente de se tratar a depressão. Por quê? Porque foi observado uma redução significativa e clinicamente relevante nos sintomas depressivos nesses pacientes que tinham HIV, ou seja, o exercício físico melhorou o quadro depressivo dessas pessoas. No entanto, o estudo, a revisão sistemática com meta-análise verificou que não houve modificações significativas no nível de atividade física e nem na participação social. Quando eles juntaram todos os estudos e fizeram o tratamento estatístico, eles viram que não aumentou muito o nível de atividade física dessas pessoas, nem a participação social. No entanto, a mensagem principal desse vídeo aqui, que eu queria mostrar para vocês, é que o exercício físico ele pode tratar, ele previne, mas também pode tratar a depressão em pessoas com HIV. Não só com HIV, mas qualquer condição patológica, ou mesmo pessoas que apresentam apenas a depressão. E a literatura ela bate consistentemente nisso, né? O exercício físico é bastante eficiente em prevenir e também tratar a depressão, independente do indivíduo ter HIV, independente dele ser idoso, obeso ou simplesmente dele ter depressão. Exercício físico faz um bem danado para a saúde mental e pode tratar de forma significativa, eu já falei isso, né? Pode tratar de forma significativa a depressão. E aí vamos lá, eu preciso falar algumas coisas sobre a depressão. A primeira coisa é que depressão é uma doença de ordem neuropsiquiátrica, ou seja, veja o que eu falei, a depressão é uma doença de ordem neuropsiquiátrica, portanto ela é uma doença, então ela não é uma escolha, ela não é uma opção, ela não é frescura, ela não é falta de Deus, ela não é influência dos espíritos malignos, ela é uma doença que acomete o cérebro. Então, do mesmo jeito que o teu pâncreas adoece, do mesmo jeito que o teu fígado adoece, o pulmão, os rins, o coração, o teu cérebro adoece. Só que quando o teu cérebro adoece, geralmente você tem manifestações comportamentais, como por exemplo, na depressão, na ansiedade, que são duas doenças com características neuropsiquiátricas. Então procure ser mais empático quando você quando você estiver convivendo com alguém que tem depressão. Ela tem uma doença e essa doença ela merece tratamento, ela precisa de tratamento. E aí vem o segundo ponto. Como é que se trata a depressão, né? Bem, a depressão é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores atuam em conjunto determinando se uma pessoa vai ter depressão ou não. Existem questões genéticas envolvidas, claro, mas o ambiente ele é muito mais poderoso no desenvolvimento da depressão do que a genética propriamente dita. Então, o teu ambiente ele pode fazer você desenvolver depressão. Então, já que a depressão é uma doença multifatorial, ou seja, determinada por múltiplos fatores, o seu tratamento também deve ser multifatorial. Então, eu não posso dizer que você deve tratar a depressão apenas tomando remédio. E eu, como profissional de educação física, eu também não posso dizer que você deve tratar a depressão apenas fazendo exercício. Isso seria muito egoísmo e responsabilidade minha. Então vamos lá, como é que você ataca a depressão? Em todas as frentes possíveis. O primeiro ponto é regular o sono. Passe a dormir melhor. Passe a dormir mais. Isso se você induz restrição e privação de sono. Se você dorme pouco ou se você dorme mal. Quando você regula o sono, você regula a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Pessoas que fazem restrição e privação de sono, ou seja, dormem pouco ou dormem mal, elas têm uma chance aumentada de desenvolver transtornos mentais, incluindo a depressão. Então, primeiro ponto, durma melhor. Segundo ponto, se exponha à luz solar. Por que você deve se expor à luz solar? Por dois motivos. O primeiro é que se expondo à luz solar, você regula o seu ciclo circadiano, principalmente quando você faz isso logo de manhã. E regulando o ciclo circadiano, você termina regulando o teu sono. O segundo ponto é que existem alguns trabalhos mostrando relação entre vitamina D, que você consegue através da exposição da luz solar, e depressão. De forma que menores níveis de vitamina D aumentam a chance de você ter depressão. Portanto, se exponha mais à luz solar. Não estou dizendo que você deve ficar debaixo do sol se torrando para pegar um câncer de pele, mas se exponha à luz solar
de maneira moderada. Você precisa se expor ao sol. Terceiro ponto, cuide da sua alimentação. Se alimente de forma saudável. Quarto ponto, relações sociais saudáveis. Você precisa manter relações sociais saudáveis. Vou repetir, você precisa manter relações sociais saudáveis. Portanto, se você convive, ou pelo menos de vez em quando entra em contato com pessoas tóxicas, com pessoas abusivas, tente se afastar desse tipo de pessoa, porque essas pessoas, elas, mesmo sem querer, elas influenciam a tua saúde mental. Claro, quinto ponto agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, quinto ponto agora. Tome o medicamento se necessário e pelo tempo que for necessário. Quem vai dizer isso é o médico. Você precisa tomar o remédio caso haja necessidade. E por último, faça exercício físico. Qual exercício, Otávio? O que você mais gosta? Quando a gente fala em exercício saúde mental, ou atividade física e saúde mental, é muito mais importante a gente pensar naquele tipo de exercício que você mais gosta, que você mais se agrada, que você tem uma certa ligação afetiva com ele, do que na dose propriamente dita do exercício, do que na modalidade do exercício. Então eu não posso dizer para você, faça musculação se você não gosta de musculação. Eu não posso dizer para você, faça exercício aeróbio se você não gosta de exercício aeróbio. Entendeu? Então, passe a fazer o tipo de exercício físico que mais te agrada. O que você deve entender é que quando a gente fala em exercício e depressão e outros transtornos mentais, é que o exercício físico previne e também trata a depressão. Qual tipo de exercício? Qualquer um. Faça aquele que você mais se agrada. Bem, eu espero ter contribuído, eu espero que a mensagem principal desse vídeo tenha ficado gravada na tua mente, que o exercício ajuda no tratamento da depressão. Ele precisa estar inserido no processo de tratamento de pessoas com depressão, independente se essa pessoa tem HIV, independente se ela é idosa, independente se é obesa ou se simplesmente tem depressão. Exercício trata a depressão, ok? Então agora sim, eu espero ter contribuído. Um abraço e até mais.